Boa tarde, meu querido, minha querida. Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Vamos às informações da nossa tarde. Meu querido, Silvinei Vasque teve um rolo terrível lá na Papuda. Silvinei Vasque está preso desde o ano passado. Ele está sendo interrogado, investigado, né, por ter bloqueado, ter feito blitz, bloqueando o acesso de eleitores ali no Nordeste, impedindo eleitores de votar, tá? E outras situações também, que ele está sendo investigado e tal, e ele está preso. Ele foi diretor da PRF durante o governo Bolsonaro e está sobre as suas costas ali uma série de investigações e suspeitas de crimes. Ocorreu um entreveiro entre ele e um outro preso, lá na Papuda. Segundo as conversas, não é? Os dois bateram boca lá no banho de sol. Na hora do banho de sol lá, o bicho quase pegou. Bateram boca e tal. Aí, segundo ele, a defesa dele, diz que um dos presos lá estava falando mal da polícia. E como ele é ex-PRF, parece que ele não gostou. Aí depois veio com outra história, que o cara queria que ele se convertesse à religião do cara. Enfim, pelo que eu vi lá, foi desculpa esfarrapada, entendeu? Foi conversa para tentar sair do processo disciplinar. Então, foi aberto um processo disciplinar em que se investigou o que aconteceu. Aí você fala assim, André, um processo disciplinar dentro de um presídio pode acontecer o quê? Uma situação leve, média, como nesse caso, uma briga, sem vias de fato, foi mais um bate-boca, médio, pode impedir, por exemplo, uma saidinha. Uma saidinha. Pode impedir uma saidinha. Ele vai ter direito a saidinha, André? Ele não foi condenado. Então, ele não vai ter direito a saidinha. Quem não vai ter direito a saidinha é quem for condenado à prisão, já tiver sido condenado. Aí não vai ter direito. Quem tiver preso, não sei. Isso a justiça vai decidir. Quem já foi condenado não vai perder a saidinha, porque a lei penal que agrava a situação do réu, ela não retroage, ela só daqui, da sua validade para frente. Enfim, isso poderia agravar alguns benefícios penitenciários ali. Por fim, a defesa dele apresentou recurso e tudo, e decidiram jogar panos quentes. Eu conheço bem isso aí. Isso aí é para dar uma nova chance para os dois. Tipo assim, ó, dessa vez passou. Isso é um alerta, é um aviso. Da próxima vez, não vai ter mais passar pano, não. Foi isso que aconteceu. Agora, o que ocorre? A vida dele está muito difícil na cadeia. Ele está assim, ó, extremamente estressado, extremamente, ó, aqui, com o sistema prisional. Quem era policial colocava os outros na cadeia, agora ele está atrás das grades, graças à sua, né, a conurbação ali junto com o bolsonarismo, com toda aquela situação de tentar ganhar as eleições a todo custo, aí acabou que está na cadeia, viu? Ele já pediu várias liberdades condicionais e tudo, provisórias, tentar sair da cadeia. E Alexandre de Moraes não aceita nenhum pedido para tirar ele da cadeia. E qual que é a base, Andréia, para isso, já que é uma prisão preventiva? A base principal é intimidação de testemunhas. Houve testemunhas, inclusive pessoas que trabalham na PRF, que disseram que estavam se sentindo coagidas, meio intimidadas por ele, pelo Silvinei Vasques. Aí, diante disso, ele foi para a cadeia e não saiu mais, mesmo sendo uma prisão preventiva. É a obstacularização da justiça, né, gente? Isso é muito grave, isso é muito sério. E isso é um dos ensejos que dá o cabimento para a prisão preventiva, e é o caso dele. E que seja feita a justiça. O que nós queremos é sem anistia e que seja feita a justiça. Agora, que a vida dele está muito ruim lá dentro da Papuda, tá, viu?
a vida dele não está fácil lá, não. É o bolsonarismo, né? Quantas pessoas o bolsonarismo já não colocou na cadeia? Para não dizer quantas pessoas Bolsonaro já não colocou na cadeia, não é? E tem muito mais ainda, inclusive o próprio. Então, eles decidiram arquivar o processo administrativo, disciplinar lá dentro, dando uma nova chance para os presos que se envolveram nessa briga lá, viu? Eu sei que ele está desesperado para sair da cadeia e não consegue nenhuma liberdade. Xandão, ó, não quer soltar ele, não. Por falar em saidinha, vocês sabem que o veto de Lula foi derrubado semana passada, em que o Congresso Nacional aprovou a lei que proíbe todas as saídas temporárias, salvo para fazer curso para estudar. Essa permanece. Mas aquela saída do preso que já está no semiaberto, que já trabalha, que não cometeu crime com violência ou grave ameaça, essa saidinha o Congresso Nacional, ó, proibiu, por meio de lei. Lula vetou essa parte para tentar restaurar esse direito, elegendo o princípio da ressocialização, da reintegração e reinserção do preso à sociedade. Reitero, aquele que tiveram cometido crimes sem violência, sem grave ameaça, e que já estava no semiaberto, ou seja, ou já cumpriu grande parte da sua pena, ou a pena era tão pequena que ele já foi direto para o semiaberto. Nem esses terão direito a saidinha. Aí, diante desse contexto, a OAB já comunicou que vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a derrubada do veto do governo Lula a esse aspecto que eu acabei de te explicar. Visando o quê? Visando a reinserção do preso à sociedade, elegendo o princípio da ressocialização, que muitos presos precisam, muitas vezes, do convívio social, um convívio da família, para poder ser reinserido na sociedade de forma adequada, não é? Então, a OAB já comunicou que vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu já comentei com vocês aqui, e vou repetir, é absolutamente inconstitucional essa proibição. Com presos que já estão no semiaberto, que não cometeu crime com violência, nem grave ameaça, enfim, bom comportamento, toda a situação, é inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal, acredito que vai derrubar, sim, essa proibição. Ressaltando que dentro desse ambiente, se Bolsonaro fosse preso, ele não teria direito à saidinha. Ressaltando que André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, já reconheceu em duas decisões que isso só vai valer da lei, da promulgação da lei para frente. Não atingirão casos já julgados onde a pessoa já está presa, porque a lei penal não retroage se ela for maléfica para o preso. Entende? Ela só retroage se ela for mais benéfica. Então, tem essa situação, tá bom? Vamos aguardar e ver. Agora, eu sei que o Congresso Nacional, como eu já expliquei para vocês, eles aprovam muitas leis, especialmente em ano eleitoral, que sabem que a lei é absolutamente inconstitucional, mas eles fazem isso para jogar para a plateia, para angariar as massas, para ter voto, os reacionários, para alimentar a bolha bolsonarista de extrema-direita, para ver se consegue votos. E sabe que tudo lá na frente vai cair. Mas isso ocorre especialmente em ano eleitoral, seja nos municípios, nos estados, bem como, ou especialmente no Congresso Nacional, com a bancada ali de bolsonaristas de extrema-direita, que foram eleitos, parece que não foram eleitos para lutar pelo interesse do Brasil e pelo interesse público. Parece que eles foram eleitos para o quanto pior, melhor, porque é assim que eles agem, lamentavelmente. Em ano de eleição, então, que o diga, lamentavelmente. Mas vai cair, e depois não adianta vir dizer que é o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e blá, 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 porque já estão dizendo isso, inclusive. Mas isso é coisa para inglês ver.
o Supremo Tribunal Federal está fazendo aquilo que tem que ser feito. Se a lei é inconstitucional, suspende a sua eficácia e ela morre e pronto, acabou. É como se ela não tivesse existido. Simples assim. E o Congresso Nacional sabe bem o que eu estou a dizer, porque eles sabem que é inconstitucional, sim. Inclusive, o senador Fabiano Contarato, né, de esquerda, do PT, e aquela deputada federal, como que ela chama, gente? Não é a Gleisi Hoffmann, não. A outra, eu esqueci o nome dela. Votaram contra, né? Votaram para derrubar o veto de Lula. Uma porque vai ser candidata a prefeita lá no Sul, e o outro porque também vai ser candidato. Maria do Rosário e Fabiano Contarato. Por quê? Porque serão candidatos. E eles sabem que com todo o lobby que foi feito, com toda a desinformação que foi feita nas redes sociais, se eles votarem a favor de uma situação dessa, conforme a desinformação que está propagada nas redes sociais, eles vão perder e perder muitos votos. Como Tabata Amaral, salvo engano, também parece que votou também para derrubar o veto de Lula. Isso são medidas, vocês vão me desculpar, mas politiqueiras. Agora, eu entendo também, antes da eleição, aí depois, Andréia, aí entra na política como, gente? Você vai ter que fazer medidas dessa forma, onde muitas vezes você vai ter que se colocar contrário àquilo que você realmente acredita, ou então contrário até mesmo ao seu conhecimento, porque todos os deputados e senadores têm uma assessoria jurídica grande, e sabem do que eu estou a dizer, mas mesmo assim fazem esse tipo de projeto, esse tipo de veto, esse tipo de situação, para jogar para as massas e enganá-las. Engana. E isso dá voto. É por isso que nós estamos no Brasil do jeito que está. É ou não é? Agora, isso, pelo amor de Deus, gente, isso é uma vergonha. Isso é uma falta de respeito do político para com as pessoas. Ao invés de contribuir, trazendo conhecimento, informação, como é de fato, de verdade, não, use e manipula as pessoas a partir da sua falta de conhecimento, a partir de um discurso populesco que engana e que alimenta bolhas que não trazem resultados nenhum, pelo contrário, que lá na frente cai tudo. Mas o importante é fazer agora, aprovar agora e ter o seu voto. O resto, que se lasque. Depois cai tudo, mas eu fui eleito e está tudo bem. O PL que o diga, os bolsonaristas que o digam, que estão com um monte de pautas lá no Congresso Nacional, que é tudo inconstitucional, mas eles vão até o final. Por quê? Alimentando as bolhas ignorantes, manipuladas e levadas a partir de um discurso falso, politiqueiro, e que não agrega e que não traz nada de bom para o Brasil. Por quê? Vai cair tudo. Vai cair tudo. Ai, ai. E quando eu lembro que nós estamos pagando 44 mil reais para ser enganado, nós não. Porque aqui, quem está aqui, quem me segue, não é enganado. Porque aqui eu falo o que eu tenho que falar, explico o que eu tenho que falar. Muitas vezes a minha posição, por exemplo, não te agrada. E está tudo bem. Agora, o que eu não vou fazer é enganar ninguém aqui, desinformar, para fazer a de aceita, para passar mel na boca de todo mundo e ficar bem com todo mundo. Jesus, que é Jesus, foi para a cruz, menino. Porque falou a verdade. É por isso que esse povo hoje mente, e tem as redes sociais para ressoar isso. E tem mais de 1 milhão de votos. Olha o poder da mentira, hein? Não é sem razão que o diabo é o pai da mentira. Ai, ai, ai. Meu querido, a presidenta do México, a primeira presidenta eleita do México, a Cláudia Sheinbaum, foi eleita primeira presidenta mulher do México. Ela é de esquerda, é uma cientista, é ambientalista e tem a fama e é chamada lá como Dama do Gelo. Por quê? Porque ela é técnica, ela trabalha com técnica, ela é uma cientista e tudo mais. É lógico que ela vai ter que se adequar um pouco, né? Porque
Vai ter que se adequar um pouco à política. Mas a vida dela vai ser mais fácil, acredito. Acredito que vai ser mais fácil. Por quê? Porque lá não tem essa extrema-direita que tem aqui no Brasil, por exemplo. Não tem senadores e deputados de extrema-direita como tem no Brasil. Não tem, André? Não tem. Lá a situação é bem mais tranquila. Até porque os mexicanos têm uma certa aversão a americanos, aos Estados Unidos. Então, eles não aceitam muito essa situação da extrema-direita, que tem uma parcela grande dessa loucura de Estados Unidos, de achar que eles são melhores, né, que não sei o quê, esse neoliberalismo louco, capitalismo selvagem, né? Então, talvez a vida dela seja mais fácil no México. Foi eleita lá, assumiu no lugar do outro presidente, chama-se López Obrador, então ela é de esquerda e foi eleita a primeira mulher presidenta do México. Espero que ela faça um bom governo, não é? Que possa aliar tanto a técnica quanto a política e dar resultados satisfatórios para a população do México. Agora, que a situação dela é mais propícia para um governo mais tranquilo, porque não tem essa extrema-direita translocada e violenta e que ocupa as redes sociais, como aqui no Brasil. Então, eles têm essa vantagem. E parabéns à população do México, né? Votou na primeira mulher de esquerda e que possa fazer, de fato, de verdade, um bom trabalho, a Cláudia Sheinbaum, lá no país do México, que foi eleita. Bom, as praias, meu querido, as praias, né, que refere-se a áreas de marinha, elas pertencem à União. Não é nem que pertence à marinha, é que aquela área toda chama área de marinha, que pertence à União. Tem as praias que tem areia, aquela parte, sabe, da areia, deixa eu explicar isso para vocês. Essa parte aí que tem areia, ela é um bem. Dentro do direito, é considerado um bem. E é um bem de uso comum do povo. André? As praias são um bem que tem a denominação do direito de uso comum do povo, ou seja, qualquer do povo pode usar e explorar essa parte da areia das praias, entende? A área de marinha é a área que vai mais para fora. Toda a orla que ele chama, toda aquela área assim, é a área pertencente à União. A União deixa a exploração dos quiosques, né, de bares, e, enfim, de toda aquela situação. Mas toda essa área, ao lado da areia, pertence à União. Chama-se área de marinha, pertence à União. E a PEC 3, que tem como relator Flávio Bolsonaro, se você for ler a PEC, eu já vou dizer para você, você não vai entender nada. São termos muito, muito técnicos e você não vai entender nada. O que essa PEC pretende de verdade, Andréia? Pretende tirar do patrimônio e dos cuidados da União essa parte, essa faixa do lado da areia, que é a área de marinha que pertence à União. Tirar e poder, então, privatizar. Vender, André? Vender, gente, é vender mesmo, para empreendimentos. Aí, com isso, vai fechar todo o acesso às praias, que é a parte de areia, que é um bem de uso comum do povo. Entende? Esse é o problema dessa PEC. E tem pessoas famosas, não é? Já tem uma briga aí entre Neymar e a Luana Piovani, porque Neymar já está fazendo empreendimentos, vários empreendimentos, em que, inclusive, já tira o acesso das pessoas à área de areia, que é um bem de uso comum do povo. Então, essa situação. Pense você que, de certa forma, já ocorre uma certa privatização. Já, André, já. Esses grandes empreendimentos, você tem grande dificuldade de entrar na área de areia, que é a área de praia ali, de fato, de verdade. Você não consegue entrar, muitas vezes. Isso porque não é privatizado. Pense você, se uma PEC dessa for privatizada, aí a gente não vai conseguir entrar nas áreas
de praias mais belas, tudo vai ser privatizado. E a gente não vai ter acesso, a não ser que você pague. Agora, o que vai sobrar para nós? As praias mais ruins. As praias mais ruins, ninguém vai querer. Aí vai sobrar para nós, para o povo. Você entende? É esse o problema. É um absurdo uma situação dessa. E eu falei para vocês, antes mesmo de saber dessa briga toda de Neymar, que Neymar já está construindo um empreendimento, onde ele quer ali uma área total de 100 quilômetros de privatização para colocar os seus empreendimentos imobiliários. Tem Luciano Huck, um monte de gente. Eu já tinha falado para vocês que tem gente muito poderosa, que quer isso, porque já estão reconstruindo, certos que isso será aprovado. Entende? É uma vergonha. E a direita, e principalmente a extrema-direita, já está doidinha para ser aprovada essa PEC. Aí você fala assim, André, mas ele falou que não é para privatizar não, Andréia, que não vai privatizar não, Andréia. Eu te pergunto uma coisa, se não for para privatizar, para que essa PEC? Para que mudar? Se não é para mudar, se não é para privatizar, para que mudar? Para que colocar numa PEC, uma proposta de emenda à Constituição, esse dispositivo, essas disposições legais que eles querem aprovar? Para quê? Você quer que eu fale para quê? Existe um monte de normas abertas nessa PEC. Aí a PEC vai para a lei maior, que é a Constituição Federal. A partir disso, vai vir um monte de normas regulamentadoras. A PEC, por si só, é complexa, complexa, complexa. Se você pegar, você não vai entender nada lá que você vai ler. Já é complexa. Aí vamos fazer um monte de dispositivos infraconstitucionais. Lei lá do município X vai liberar para isso, privatizar para isso. A lei lá do estado YX vai fazer isso, isso, isso. No frigir dos ovos, vai privatizar? Sim. Sim. E a área de areia, que é um bem de uso comum do povo, será de difícil acesso do povo e para o povo. Simples assim. Isso é para quê? Para atender interesses econômicos. Nada mais, nada menos do que para atender interesses econômicos da elite brasileira, que quer explorar aquilo ali e ficar mais rico. Inclusive, Humberto Costa, o senador, falou agora, lá no Senado Federal, sobre essa PEC. Vamos ver aqui o que ele falou? Vamos pôr junto aqui, vamos pôr grande, e vamos ver o que o senador Humberto Costa falou agora do PT de Sergipe. Vamos ver. Hoje aqui na tribuna, expressar o meu repúdio à vergonhosa proposta de emenda constitucional número 3 de 2022, que pretende privatizar as praias no Brasil. Essa proposta tem mobilizado o país. Por meio de redes sociais, os brasileiros têm externado sua repulsa a essa escandalosa medida de entregar parte do litoral brasileiro à sanha da iniciativa privada. A PEC está hoje na Comissão de Constituição e Justiça e conta com toda a nossa oposição. Nós vamos trabalhar para rejeitá-la. Ela retira o domínio da União sobre os chamados terrenos de marinha, que nada tem a ver com a Marinha ou com as Forças Armadas, e repassa para estados, municípios e para particulares os mais interessados em se envolverem com a dilapidação de um dos patrimônios naturais mais belos do mundo. Querem se apoderar desse patrimônio. Essa proposta de emenda constitucional oferece claro risco de ocupação desenfreada da orla, com a criação de praias privadas e terríveis riscos à biodiversidade e às comunidades tradicionais de pescadores e caiçaras.
Os terrenos de Marinha, para que todos possam entender, representam a área do litoral brasileiro, situada em uma faixa de 33 metros de largura, fixada a partir do mar em direção ao continente. A Constituição prevê que terrenos de Marinha e não da Marinha, como eu disse, são bens da União. Tá bom. São bens da União. O terreno de Marinha são bens da União. E a faixa da areia, que tem areia, é um bem de uso comum do povo. E se privatizar a área de Marinha, que é um bem de Marinha, que pertence à União, vai obstacularizar o acesso do povo à faixa de areia para chegar no mar, que é um bem de uso comum do povo, meu querido, minha querida. E é privatizar, sim. Flávio Bolsonaro até fez um vídeo aí falando que essa conversa de privatizar é uma narrativa da esquerda e tal. Não é. É privatizar, sim. Se não fosse, não precisaria mudar a Constituição Federal. Por isso que é uma PEC, a PEC 03. É porque muda a Constituição, tirando essa terra, esse local das mãos da União. E podendo, então, a partir de legislação infraconstitucional dos estados e municípios, abrir concessão para particulares a sua exploração. Simples assim. Isso é privatizar, sim, meu querido e minha querida. Um absurdo, não é? E eu sempre comento com vocês que o que me deixa muito chateada é que as pessoas, deputado no caso, deputado não, senador, no caso, Flávio Bolsonaro, não tem coragem de assumir e falar mesmo, não, realmente, tem um grupo aqui de empresários e a gente vai apoiar, e a gente vai fazer isso, porque vai gerar emprego, vai gerar isso, e realmente fazer um discurso ético, sabe, honesto, e falar realmente o que é, e não tentar enganar as pessoas. Porque, reitero, se você pegar a proposta de emenda à Constituição 03, que é essa, você lê, você não vai entender nada, porque é muito técnico, entende? Então, é lamentável essa falta de caráter, essa falta de honestidade por parte de alguns parlamentares no Congresso Nacional. E aqui eu não estou falando nem de direita nem de esquerda. Fosse quem fosse, se você quer lutar por uma demanda, por um projeto, por uma causa, assuma e lute, pronto, e acabou, com honestidade. E não tentando enganar as pessoas, e não tentando passar desinformação para ver se tem apoio popular. Só que, nesse caso, você conta, eu conto. Flávio Bolsonaro se lascou, porque, caiu por terra. Não engana, não, viu? Inclusive, eu quero colocar uma fala também de Cajuru. O senador Jorge Cajuru falou agora há pouco também, ali no Senado Federal. Achei importante a fala dele. Eu não vou mostrar só um pedacinho, mas vou falar o contexto para vocês. Ele começou a fala dele falando exatamente do presidente do Banco Central, que eu expliquei para vocês na live de 12h30, a questão do Banco Central, em que Lula tem a prerrogativa, o poder e a competência de indicar um novo presidente do Banco Central no final do ano. E que Lula já sofre pressões do mercado para colocar alguém que eles querem, e não alguém que Lula quer e que entenda que realmente vai ali ajudar a concretizar o seu projeto, o seu plano de governo, notadamente de atendimento às pessoas, né, mais vulneráveis, que são aquelas que mais precisam. Ele já está sofrendo pressão. E Cajuru, então, falou sobre isso. E, nesse contexto, ele falou um trechinho que eu acho importante a gente trazer aqui e comentar essa fala do senador Jorge Cajuru, agora, ali no Senado Federal. Vamos ver juntos. Senador Eduardo Girão, a gente sempre teve discordância respeitosa, né? E nunca vamos mudar essa relação. Eu vou sempre lutar aqui por aquela frase que, para discordar de um companheiro, eu não preciso desqualificá-lo. Essa desqualificação ao governo Lula é o maior ponto de discórdia entre nós dois. Para mim, o adjetivo perdulário não cabe no governo Lula.
E não tem como não enxergar que a economia está melhorando, que está havendo emprego. Tudo aqui que eu informei, que não é o Cajuru que informou, quem está informando é o IBGE. Com relação ao Banco Central, eu entendo a sua posição, a independência do banco. Agora, o presidente, ele não tem que ser nem independente, ele tem que ser isento. Não importa quem é o presidente. E está claro que ele é anti-Lula. Ele tem total ódio do presidente Lula e do PT. Ele é ultradireita. E eu não tenho nada com quem é ultradireita, desde que não seja contra o Brasil. O problema dele é que ele está sendo contra o Brasil no governo Lula. Não tem cabimento você concordar com essa taxa. Ela está nas mãos dele para destruir o Brasil, é o que ele quer. Tá bom. É interessante a fala aqui do senador Jorge Cajuru, por quê? Como o Cajuru mesmo disse aqui, a gente pode ter discordâncias. Aliás, a gente deve ter discordâncias. No Congresso Nacional, no Banco Central, tem o consenso e tem o dissenso. E isso é normal, e isso é democracia. Ter consensos, ora, e ter dissensos, outrora. Isso é normal, gente, isso faz parte da democracia. O problema é quando você nunca concorda com nada do governo, nunca concorda com nada. Aí tem problema. Aí você não está sendo honesto. Porque o governo pode ter, e tem, defeitos, erros, acertos, e é normal. Uma crítica, hora outra, não é? Bem como elogios quando fizer certo, isso é o normal. E o problema do dissenso? O tempo todo confronto, o tempo todo dissenso por parte de alguns. Isso é normal, André? Não. Isso não é normal. Principalmente quando o dissenso ou o consenso tem um porquê e um para quê desviado daquilo para o qual o senador, o deputado, o presidente do Banco Central foi escolhido e foi eleito. Esse é o grande problema. Quando o objetivo é sabotar o governo, quando o objetivo é o quanto pior, melhor. Esse é o problema do Brasil hoje, com a extrema-direita ocupando lugares de poder. Eles não querem saber por que eles foram eleitos, para que eles foram eleitos. Eles querem o quê? O quanto pior, melhor. Eles querem sabotar o governo a todo custo, esquecendo-se de que foram eleitos, foram escolhidos, e estão sendo pagos, e muito bem pagos, para quê, Andréia? Para atender o interesse público, ou seja, trazer respostas e satisfação às pessoas que estão pagando essa conta, que sou eu e você, para trazer respostas no campo da educação, no campo da saúde, no campo da geração de emprego e de renda. Esse é o problema. O problema não é ter dissenso, o problema não é ter consenso, o problema não é ter confronto, ter debate, não. O problema é o porquê. O porquê de tudo isso. E eu posso dizer para você que, para a extrema-direita, não é, e nunca foi, e nunca será pelo interesse público. Seja o consenso, ou seja o dissenso. Não é pelo interesse público. O golpismo, o efeito, o objetivo de sabotar o governo, o objetivo de fazer com que Lula perca e seja derrotado nas eleições em 2026, isso é o único objetivo para eles. Por isso, quanto pior, melhor. E não é para isso que foram eleitos. Não é para isso que são pagos e muito pagos com dinheiro público. Esse é o problema da democracia. E foi o que Cajuru disse aqui para o Girão, Eduardo Girão, o senador bolsonarista. Como ele disse, a gente pode ter contradições e tudo, mas falar que o governo vai mal na economia,
Como assim? Ó, aí entra a base fundamental, sem a qual a extrema-direita é derrotada em absoluto: a mentira, a desinformação, que são as armas que eles têm. A mentira, a desinformação, teorias de conspiração, discurso de ódios, e para isso tem um grande, ali, ó, propagador, a grande propagadora, que é as redes sociais, que eles usam muito bem, inclusive, para esse desiderato do quanto pior, melhor. E o brasileiro, e eu e você, que se lasquem. Então, isso é muito duro da gente perceber. Por isso que a democracia ela é tão fina, porque a democracia faz parte dela o debate, a contradição, o dissenso, às vezes, né, toda essa situação, isso é normal, mas quando as pessoas usam de todo esse ambiente da democracia para, em nome dela, lutar para o quanto pior, melhor, aí não. Aí isso, para mim, se traduz numa tentativa de golpe, de fato e de verdade, nas entranhas do próprio poder. E o pior de tudo, em nome da democracia. Por isso que eles falam tanto em liberdade de expressão, em ditadura, em tudo mais, sendo que eles que implantam o terror, a crise, tudo em nome da democracia. Tudo por quê, André? Tudo porque não aceitam o resultado da democracia e das eleições em outubro de 2022. Eles não sabem conviver com os efeitos e as consequências naturais da democracia, que é o quê? O povo elege quem eles querem. E quem ganhar, leva. Pronto, e acabou. Mesmo que isso signifique ser contrário à vontade deles. Isso eles não aceitam. Na verdade, eles não superam, não é? Eles não superam que perderam e que foram derrotados. Essa que é a verdade. Meu querido e minha querida, curte a live agora. Você não curtiu ainda? Dá aquela paradinha, curte a live para o YouTube poder indicar para mais pessoas. Pega o link da live, está no primeiro comentário, na descrição do vídeo. Pega o link da live e coloca nos seus grupos de WhatsApp para que a gente possa propagar informações sem fake news, gente, sem essa loucura, não é? Vamos trazer a racionalidade, a sanidade à baila, viu, meu querido, minha querida? Porque aqui, ó, não tem engano, não. Então, curte, comenta e compartilha, porque quem gosta, fica. Quem não gosta, não se preocupe, não se preocupe. Pode ir embora, ou senta e aprende, que aqui a gente vai ensinar de manhã, à tarde, à noite. Viu, meu querido? Muito obrigado, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.